Vamos lá, irmãos. Um novo ano, novas atitudes. E o tema para nós hoje é novas atitudes perante a nossa família. Não é um estudo basicamente sobre família, mas eu quero, para nós introduzirmos, falar um pouco sobre qual é o nosso contexto, o que ocorre no nosso tempo que nos faz ter preocupações legítimas e objetivas sobre a condução das nossas famílias e de uma forma mais ampla, como as famílias da nossa sociedade estão sendo conduzidas. Isso é muito importante. E eu não quero começar de uma forma alarmante, mas pesquisando essa semana, se você não conseguir ler muito bem, eu vou lendo aqui para vocês algumas das matérias, e eu fiz questão de puxar informações das mais atuais. Eu coloquei nos filtros de busca, eu quero só o último mês, para ficar em 2020 já, tá? Então, algumas coisas aqui de dezembro de 2019 no máximo. Esposa mata marido a tiros em Aguaí. Marido mata amante da esposa em Valinhos, São Paulo, aqui do lado. Mulher atropela e mata marido usuário de drogas em Ituverava. Essa especificamente eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Cansada das agressões, marido usuário de droga, segundo o marido dela, ela, no momento ali de discussão, uma câmera de segurança flagrou o momento, e na discussão ela levanta e tal, e vai para o carro do outro lado da rua. Ele segue a mulher, começa a dar soco no vidro, e segundo ela, dizendo: amanhã você não amanhece viva. Não era a primeira vez. Agredida várias vezes, ela pegou o carro e começou a tentar atropelá-lo, até que ela conseguiu. E ela atropelou uma vez, e depois ela voltou, deu volta no carro, deu a volta no fim da rua, voltou e atropelou de novo, passou por cima, para garantir que ele tivesse morto. E depois ela gravou e fez uma live no Facebook dela, para falar para as pessoas: ó, vem aqui ver o que eu fiz, tá vendo? Aquele miserável falou que eu não ia amanhecer morta, eu ia amanhecer morta, mas ó quem tá morto lá debaixo do meu carro. E filmou, e falando com os filhos dele, falando: tá vendo? Vocês falaram que ia tentar me ajudar, agora não adianta mais, porque vocês não fizeram nada a respeito disso. E ele veio aqui, me ameaçou, já me bateu, já tentou me matar uma vez, e eu não aguento mais, estou aqui para mostrar que tem mulher aqui. Aí você ouve isso, num primeiro momento você se escandaliza e tudo mais, e aí nos comentários, né, a quantidade de pessoas dizendo: tá aí uma mulher de verdade, tá aí uma guerreira, isso sim, vamos ver se acaba com o feminicídio. Então, bastante assustador o cenário. E lógico, se você for olhar, normalmente isso aqui é daqueles canais tipo da Atena, tem o outro lá da Record, Cidade Alerta, enfim, é esse tipo de programa. Aí você vê outras coisas ainda mais assustadoras, né? Parece que não pode piorar, mas piora. Mulher grávida é assassinada pelo marido após ela se negar a fazer um aborto. Então ele, para resolver o problema dele, ele foi e matou a mãe, a esposa, junto com o filho dele. O marido mata a esposa e enterra o corpo no quintal, né? E disseram que ele chorou bastante no funeral, esse aqui. E aí, saindo um pouco do espectro marido-mulher, você começa a ver esse tipo de coisa também. O pai que matou o próprio filho em Colinas. E aí, quando você começa a analisar algumas coisas mais a fundo, você vê que as paixões, os problemas e a desinteligência entre pessoas da mesma família não tem limites. Jovem é assassinada após namoro secreto com o sogro. A moça era
inicialmente aqui, começou o relacionamento com o sogro. Ela tinha cerca de 15 anos, e aí ele começou a cantá-la e tudo mais, e querendo se relacionar com ela também, namorada do filho dele, né? E aí ela se cansou, quis terminar, tudo mais, falou, não dá, não quero viver assim, ele foi e matou ela. Ele nega tudo até agora. Pai, esse aqui é também, você fica aterrorizado. O pai é acusado de abusar e matar a própria filha após sair da prisão. Interessantemente, a mãe não acreditou no depoimento da filha, dizendo que o pai violentava ela. Mas o pai já tinha sido condenado por violentar a irmã dela, que era deficiente mental. E aí você vê uma outra jovem, é uma moça de cerca de 30 anos de idade, tortura e mata o irmão de 5 anos num ritual de magia negra. O homem conta com a ajuda da esposa para matar seu irmão e enterrá-lo. Então, tudo isso que eu coloquei aqui para vocês é só para a gente ter um panorama e contextualizar aquilo que ocorre no nosso meio. E se você for um leitor atento das Escrituras, você vai perceber que logo no início, 2 irmãos, um deles traz ao Senhor uma oferta que agrada o Senhor, e o outro traz ali do seu trigo algumas coisas para Deus, e Deus se alegra de um. Então o outro planeja o mal. E então ali as paixões humanas já começam a demonstrar todo o seu potencial. Eu queria, para nós começarmos essa discussão e essa mensagem, olhar primeiro para a expressão crime passional. Essa expressão é muito utilizada nesse tipo de reportagem e basicamente é o crime que se comete por paixão. Ainda há na legislação o termo amor no meio disso tudo, né? Por amor extremo. E muitos juristas, inclusive cristãos, já debatem isso, dizendo, olha, a palavra amor nem sequer cabe nesse tipo de situação, porque o amor não seria de forma alguma capaz de fazer algo contra o ente que se ama. E quando nós falamos amor, e esses juristas cristãos também estão dizendo, não estamos falando de sentimentos, não é paixão, não é estou com o coração inclinado a querer um relacionamento com fulano, cicrano, não. Está se dizendo que o amor não cabe aqui. Mas então nós temos o crime passional, que diz respeito às nossas paixões, aí do latim passionalis. Muito bem, as emoções. E quando nós olhamos para a Escritura e para o pecado na humanidade, nós precisamos ser muito honestos e dizer, ora, não é real eu olhar para esse tipo de pessoa e dizer, eu nunca seria capaz de fazer isso. Todos nós aqui temos plena consciência de que, na devida circunstância, em situações específicas, talvez já até fizemos coisas das quais nos arrependemos profundamente logo em seguida, dizendo, olha, eu não sei por que eu consegui fazer isso, eu saí de mim ali naquele momento. Então isso nos leva a uma reflexão que necessariamente passa por uma interpretação correta do que é uma emoção. E aqui eu vou tentar pintar um quadro para você, para que nós consigamos olhar melhor para isso que está em todos nós e é inerente ao ser humano, a carne, a realidade carnal, você ser vivo, ok? Então, emoções, numa definição genérica da neurociência, diz que são programas de ação coordenados pelo cérebro que gerenciam alterações em todo o seu corpo. Então agora eu quero que você imagine a seguinte cena. Você está numa praia, tranquila, nadando, o mar está bem azul, e você vai mergulhando, e aí você vê que está tudo tão tranquilo que dá para ver o fundo, e você vê ali um cardume de peixes, na ânsia de chegar mais perto, você mergulha, e tão cristalino você consegue enxergar. E de repente, do meio daquele cardume, ele se abre, e você vê um tubarão branco vindo na sua direção.
imediatamente ocorrem várias mudanças no seu corpo. As suas pupilas se dilatam, o seu intestino, as suas vísceras perdem o sangue. Se você tiver com o intestino cheio, ele se esvazia imediatamente, é o famoso me borrei nas calças, e isso é uma reação orgânica. Então o sangue sai dessas regiões e vai imediatamente para regiões de músculos maiores do seu corpo, e ele sai de locais onde ele não é tão necessário, por exemplo, da face. Por isso você vê que a pessoa fica pálida quando ela acaba de tomar um susto, porque o sangue sai dali e então vai para os locais onde ele é mais importante, mais necessário, para que você tenha duas reações: atacar ou fugir. E tudo isso ocorre em 0,38 segundos. Menos de meio segundo para que tudo isso ocorra. Então, isso é uma emoção. Isso foi Deus que criou, Deus o fez assim, e não há nada, absolutamente nada que você possa fazer para mudar essa emoção. Na realidade, se você fosse capaz de mudar isso seria muito ruim. Imagina você numa situação, um leão vindo para cima de você e você começar a racionalizar, né? Começar a calcular a velocidade de aceleração do leão, começar por, será que eu subo na árvore? E quando você está pensando, ele já veio, já te matou. Então, as emoções do ponto de vista da existência humana são muito necessárias. Mas nós precisamos analisar ela mais a fundo, porque nesses casos que nós comentamos aqui, são crimes cometidos sob a influência de forte emoção. Essa é a definição jurídica para muitos desses crimes que nós vimos aqui, tá certo? E nós temos dentro dessa da definição de emoção uma escala de valência. Existem as emoções de valência positiva e as emoções de valência negativa. Aquelas positivas nos levam para mais próximo. Então, se você está falando de uma pessoa, se você está falando de paixão, então você quer se aproximar daquela pessoa. Se você está falando agora de medo, de valência negativa, você tem repulsa imediata. Então essa emoção, ela toma conta de você. É importante dizer também que as emoções nem sempre são percebidas, na verdade, elas nunca são 100% percebidas pela sua razão. E é daqui que eu quero caminhar mais um pouco e falar sobre sentimento. Porque o sentimento, nessa perspectiva, então, é a percepção consciente e parcial, não é completa, das emoções. Então veja, a partir do momento que algo ocorre e você toma consciência daquilo, então você tem um sentimento sobre aquela emoção, sentimento positivo ou negativo. Como a gente está vendo aqui, né? Ela sempre é parcial. Por quê? Porque no momento de medo, você pode até perceber que está com medo, mas você nunca vai estar consciente plenamente de tudo que ocorreu no seu corpo. Você não vai dizer assim, vou parar de peristaltar agora, meu intestino vai funcionar de outra forma. Não. São reações orgânicas normais. Dentro disso, algumas são inconscientes, e um outro exemplo seria o seguinte: você pode nunca ter percebido, mas os seres humanos, quando veem a sua mãe, têm uma leve dilatação na pupila e suor na palma das mãos. Você não vai perceber isso naturalmente, mas se você está muito tempo sem ver sua mãe, e agora você vai lembrar disso que eu estou te falando, é natural que a sua pupila dilate e a sua mão comece a suar um pouquinho. Eles percebem isso no laboratório. Isso é sinal de uma emoção que você não tem total consciência. Você nem sabia até hoje que isso poderia acontecer. Então,
Eu estou dizendo tudo isso e nós estamos falando de um ano novo, de novas atitudes, e a gente foi para o pior cenário possível, para que nós façamos então o caminho inverso, e é isso que eu gostaria de fazer com vocês hoje. O caminho inverso, pensando no final, naquilo que interrompe uma família, naquilo que acaba com uma família, naquilo que destrói o seio familiar no mais profundo, que é um crime de assassinato. Eu decido interromper a vida de uma pessoa, seja o meu irmão, seja o meu pai, seja minha mãe, seja meu filho, por absurdo que pareça. Isso é o extremo do horror. Um local onde você e eu acreditamos que não estamos. Só vai acontecer com o vizinho. Mas eu gostaria de pegar então esse cenário horroroso e desconstruir tudo isso. Por isso essa definição de emoção, por isso o que é sentimento, para que a gente possa chegar então na raiz disso tudo e refletir com o olhar na Escritura, com o olhar em Cristo, o que é necessário para que nós tenhamos novas atitudes com as nossas famílias. Porque se você não tiver consciência daquilo que pode conduzir a sua família para esse rumo, você nunca vai tomar atitudes diferentes com relação a isso. Então as emoções são programas de ação coordenados pelo cérebro que gerenciam alterações em todo o seu corpo. E o sentimento, então, é a percepção consciente e parcial dessas emoções. Então, com isso em mente, qual é o objetivo, e esse é o texto no qual nós vamos meditar nesta noite, qual é o objetivo de Deus para todas as pessoas? O que Deus tem para nós e onde entra a família nisso tudo? E por que é tão importante o fato ocorrido com Caim e Abel para nós? O texto de Romanos 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Até aqui a leitura do texto. Então é aqui que eu quero chamar a tua atenção para a pessoa mais importante da história da humanidade e fazer com que você e eu tenhamos uma plena consciência, não só de quem ele é, mas do que ele pensa sobre o relacionamento familiar. E para isso, eu chamo você para vir comigo naquele dia, no cenáculo, naquela última noite em que ele estava com seus discípulos, e ali tomando a ceia, ele fala, ele discursa para os seus discípulos. Você vai encontrar isso lá no Evangelho de João, muito bem detalhado, ele contando para eles, falando: olha, eu tenho que ir para que venha outro Consolador. E ele virá para falar das coisas que eu e meu Pai temos. E eu não oro só por vocês, mas também por aqueles que haverão de crer em mim. E o meu objetivo com isso tudo, se você pegar tudo aquilo que Jesus falou, Jesus diz: meu objetivo com isso tudo aqui é que nós sejamos um. Você pode resumir o desejo de Cristo dessa forma, sem dúvida nenhuma: eu quero que nós sejamos um. A unidade está no coração de Jesus desde o primeiro momento, porque o final da história, Caim e Abel, são a expressão máxima do que é a separação entre duas pessoas, do que é acabar com a unidade de uma família. Então, quando o tema família surge para nós, e eu pensei nisso, são tantas ramificações. Você como pai tem tantas coisas para pensar. Os filhos, todos nós aqui, por enquanto, creio, somos filhos. Alguns perderam já os pais, mas a realidade é que nós temos que lidar nesse ambiente familiar, na nossa casa, de tantas formas diferentes, que eu corria o risco de ser tão específico
que eu não conseguiria atingir ninguém. Então, a única forma para nós é pensar qual seria então a emoção ou o sentimento que deveria haver em cada um de nós. Qual é o sentimento que deve reger a tua atitude para com seu filho, para com seu cônjuge, para com seu pai, para com seus irmãos? Qual é a essência disso tudo? Se você, como muitos fariseus faziam com Jesus, chegar e dizer assim, olha, vamos lá, né? São 613 mandamentos. Senhor, qual é o maior mandamento? Como é que eu faço para que eu consiga fazer a vontade de Deus? E aí você sabe do resumo. Você ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você ama o teu próximo como a você mesmo. E aí você resume tudo. Eu poderia dizer isso e a gente poderia encerrar aqui e falar, bom, vamos para casa, amar nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos irmãos, como a gente se ama, tentando fazer o bem o tempo inteiro, e estaria tudo resumido. Mas a complexidade disso tudo é tamanha que nós, como seres humanos, precisamos de exemplo, e o nosso exemplo está aqui. E o desejo dele é o tempo inteiro, que sejamos um, que sejamos um, que sejamos um, que vocês sejam um comigo, como eu sou com o Pai, e que seja o sentimento de vocês o mesmíssimo que habitou em Cristo, em cada situação do seu lar. E já aqui estamos falando de unidade. Daniel, por que você escolheu o texto de Romanos 8 e não de João 14, 15, 16, 17? Por um motivo muito simples. As nossas emoções, os nossos sentimentos são camuflados de diversas formas pelo nosso pecado, e é comum que nós nos confundamos nas nossas atitudes e tenhamos atitudes muitas vezes com as pessoas que são de uma raiz emocional completamente distorcida. Vou te dar um exemplo muito simples. Já aconteceu com você de repente dar uma resposta rude para alguém, e aí você passa aquele dia inteiro mal, até que uma pessoa chega para você, tá tudo bem com você? E aí você se lembra, peraí, por que eu estou tratando mal meu filho, minha mãe, meu pai? E aí você se lembra que logo cedo você ficou completamente contrariado, porque uma emoção ruim tomou conta do teu coração, quando o teu chefe te deu aquela notícia de que a empresa pode não existir daqui a uma semana. E você não estava consciente, lembra? A gente não está consciente de todas as nossas emoções o tempo inteiro. Então, muitas de nossas atitudes começam a influenciar a forma como nós estamos tratando as pessoas, e a gente não está consciente daquela emoção. Então, tomar consciência dessas emoções é fundamental para que nós possamos ter atitudes que concorrem para a unidade familiar, que concorrem para a aproximação de pais e filhos, para a aproximação de irmãos e irmãs. Isso é fruto de um coração consciente de tudo que tem ao seu redor, do que está ocorrendo e de quem é que está por trás disso tudo. E nesse sentido, numa autoavaliação, esse texto é um dos melhores que existem. E eu vou te explicar por quê. Então, para que nós tenhamos novas atitudes para com a nossa família, o que é importante, e a gente enxerga isso nesse texto? Ora, para que você tenha atitudes diferentes com a sua família, é necessário que você entenda que tudo o que ocorreu desde o início da sua vida, ouça isso, foi para o seu próprio bem. E o texto começa dizendo exatamente isso. Nós sabemos, o apóstolo Paulo diz, nós temos plena consciência, nós intelectualmente entendemos que Deus age por meio de todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E infelizmente aqui é necessário que a gente faça um contraste. Todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo?
Não! As coisas não cooperam para o bem dos ímpios, infelizmente. Essa é uma realidade. Mas você, amado por Deus, tenha certeza de que tudo que aconteceu de ruim na sua vida foi planejado por um Deus bondoso. Mas se você soubesse o que eu passei, eu fui violentado. Aí você me diz: se você soubesse o que eu passei, eu era agredido fisicamente pelo meu pai. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe a humilhação que eu passei, tantas e tantas na minha vida. Então estava no plano de Deus eu passar fome também? A realidade é que no meio disso tudo, desse caos que é o mundo caído, havia sempre um Deus ao seu lado, cuidando de tudo. E aquelas emoções que eventualmente voltam à sua mente quando algo do seu passado vem te assombrar, pode e deve ser colocado ao pé da cruz. E é ali que você deve chorar por essas emoções e dizer: Senhor, eu não entendo como isso foi para o meu bem, mas o fato é que eu estou aqui hoje, vivo, plenamente consciente e capaz, por meio daquilo que eu sofri, de ajudar pessoas, inclusive, que estão passando por situações semelhantes. E eu tenho certeza absoluta de que nenhum de vocês aqui, e nem eu, tem o direito de dizer: ah, Senhor, o Senhor não estava lá, o Senhor não cuidou de mim naqueles dias mais sombrios, quando eu chorava no meu travesseiro antes de dormir, o Senhor não sabe. Nós não podemos dizer isso, porque Ele esteve lá o tempo inteiro. E todas essas coisas cooperam, elas trabalham unidas, elas trabalham de uma forma coerente e congruente com tantas outras variáveis para formar você, para te ensinar e para te moldar na imagem do Filho de Deus. Jesus podia dizer: nossa, mas aquela chicotada não estava no plano, o sujeito fez de maldade, para que coroa de espinho em Jesus? E por que então o autor de Hebreus vai dizer que ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento? Ah, difícil dormir com isso. No que Jesus tinha que ser aperfeiçoado? Me conta. Não tem uma resposta, mas ele aprendeu a obediência pelo meio do sofrimento. Nós sabemos, nós temos consciência, nós temos certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O texto continua e nos diz que para termos novas atitudes para com a nossa família, é necessário que a gente entenda que o próprio Deus que fez todo o universo te conheceu e te predestinou. E a ideia desse conhecimento, a ideia desse predestino tem total ligação com Jesus, com a imagem do Filho perfeito, mas também traz e carrega em si a imagem do Pai amoroso que pega seus filhos nos braços, sente o cheirinho daquele bebê e fala: eu te conheço, eu sei quem é você, eu sei de onde você veio, te conheço pelo nome, não tem nada a teu respeito que eu não saiba. E esse é o Deus Todo-Poderoso falando com você. Entende a sequência? Eu sofri sim, mas nesse sofrimento existia um Deus cuidando de mim, e no meio disso tudo Ele me diz que me pegou no colo e que sabia de tudo que eu sofreria e que Ele estaria comigo e que cuidaria de mim. Esse é o entendimento de antemão conheceu e predestinou. É o Pai que faz planos para o seu filho, é o Pai que deseja o melhor para o seu filho. Ele não fica lá pensando: ah, meu filho, espero que você tropece amanhã, quebre esse nariz, que coisa boa. Não é assim que Deus pensa sobre você. Ele olha para você com todo carinho, com todo amor, te protegendo o máximo possível para que você suporte toda essa dor, mas continue no progresso para a imagem do Filho do seu amor, para que você se torne dia a dia mais parecida com Ele. E quando fala aqui de destino,
ele tem em mente claramente uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Família está no coração de Deus. E o filho modelo, não adianta a gente ficar com ciúmes, né? Não tem nem porquê. Porque o filho modelo, ele não era aquele do filho pródigo, se você se lembra muito bem essa parábola. Porque aquela parábola foi dita para fariseus. E o objetivo ali daquela parábola era falar sobre o filho mais velho, não sobre o filho mais novo. O filho mais velho que ao ver o seu irmão chegando, ao invés de se alegrar, ele olha para o pai e diz: nossa, mas o senhor nunca matou um cordeirinho para mim, eu trabalho igual escravo aqui. Jesus é o filho mais velho, perfeito. Jesus correria e faria um banquete para o filho mais novo que está chegando, cheio de lama, todo sujo. Jesus é o filho mais velho que não mede consequências para buscar todos os seus irmãos. O objetivo de Deus é uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E Ele fez tudo o que era possível e necessário para que nós fôssemos família. É necessário também que nós entendamos que Deus quer uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, para que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Tudo o que ocorre com este que é a imagem de Deus é para você inspiração, é para você motivação, é para você fonte de amor, é para você fonte de energia para todos os momentos em que você se sente fracassado. E é nele que você conseguirá perceber e analisar dia a dia, dentro da sua família, quais atitudes concorrem para a unidade e quais atitudes concorrem para a morte, a separação. Nesses dias, e eu dou um exemplo meu para que vocês entendam, eventualmente quem é pai sabe, é muito difícil lidar com o filho que é mais parecido com você. Esse é o meu caso. Tenho um filho que é muito parecido comigo. É o mais velho. E ele se irrita com o mais novo. E eu fico muito bravo quando ele se irrita com o mais novo. Eu não sei se eu fico bravo porque ele se irrita com o mais novo ou porque eu me vejo com tanta clareza me irritando com as pessoas como ele se irrita com o seu irmãozinho mais novo. Mas o fato é que esses dias ele veio falar comigo, querendo saber sobre um joguinho, e eu já estava sem nenhuma paciência. Mas ele não sabe, eu trabalho home office, ele não sabe que eu tinha tido uma péssima notícia do trabalho. Então, na minha resposta para ele, não tinha só o peso de você estar interrompendo o meu trabalho. Não era só isso. Tinha o peso de um problema dentro do trabalho e tinha uma emoção ali, meio escondida, que era uma raivinha de ver aquele ser parecido comigo maltratando o seu irmãozinho também. E a minha resposta foi ríspida, mas a graça, somente a graça de Deus, zero mérito meu, mostrou na hora: nossa, essa atitude está certa. Essa atitude é a mesma que houve em Cristo. Você está se aproximando dele ou você está se afastando dele com essa atitude? Porque o início do assassinato é o primeiro passo para trás. Essa mulher que eu dei de exemplo no início não decidiu matar seu marido do dia para a noite. Foram anos. Enquanto ele a agredia e ela lutava, ambos iam dando passos para trás e ninguém mais aguentando aquela situação, querendo distância, pedindo sair de perto, ou eu acabo com você.
As palavras de morte já existiam ali também. Então a análise, em última instância, que nós fazemos hoje, é bastante simples. Dentro da realidade de que Deus quer uma família com muitos filhos, conformes à imagem de Jesus, o sentimento que houve nele de que nós fôssemos um com o Pai, como Ele é o sentimento que tem norteado as tuas decisões em família? Ou você tem deixado a mágoa e emoções de valência negativa afastarem você e seu cônjuge, você e seu pai, sua mãe, seus filhos? Porque é esse o nosso parâmetro, é Ele o nosso exemplo, e é nele que a gente encontra a resposta para tudo isso. É nele que está a essência daquela frase: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, mas ao mesmo tempo clamar para que o Senhor nos mostre no mais profundo do nosso ser tudo aquilo que tem promovido a separação nas nossas famílias. Eu poderia ter citado alguns exemplos tão práticos como o celular, por exemplo. Mas o que está por trás do celular é só um coração sedento por emoções, por experiências, por sentimentos positivos, e que se distrai e se afasta. Então, Pai, as aplicações aqui são tantas, e eu peço que o Senhor, com o poder do Teu Espírito, traga à mente de cada um de nós aqui todos aqueles passos que temos dado para separar as nossas famílias, dos menores, dos mais insignificantes, desde palavras um pouco menos cuidadosas até atitudes intencionais, conscientes, contra essa unidade que o Senhor Jesus planejou e pela qual o Senhor Jesus morreu. Por favor, que isso nos faça sermos mais e mais parecidos com o nosso Salvador, o nosso Senhor, porque é por Ele, para a glória do Senhor, que nós oramos. Amém.